Olá pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite para quem está assistindo aí o nosso curso. Então estamos na nossa segunda aula desse nosso curso, as 3 etapas da preparação. Então na primeira aula lá estava o professor Diego Martinez e o professor Rafael Simirro. Nós conversamos sobre a fase inicial ali da preparação, os fatores motivacionais e o planejamento inicial. Então agora eu estou aqui com a presença do nosso digníssimo professor Diego, também professor de matemática. Então uma dupla aqui de Diego e ambos professores de matemática. Então nós vamos aproveitar aqui a experiência do professor Diego para participar dessa nossa segunda aula, onde nós vamos tratar do quê? Daqueles erros que você não pode cometer durante a sua preparação. Então o vídeo 1 foi a parte inicial, no início da preparação para o concurso. Estamos dando como exemplo aqui a preparação para a ESA e SPSEC, mas como já foi dito anteriormente, se você vai fazer outro concurso, é perfeitamente compatível com o que a gente está vendo aqui. Nesse vídeo 2, então, é durante a preparação. Os erros que você não pode cometer, muitos deles nós já cometemos, então temos aqui a nossa experiência para passar para os senhores. Também presenciamos nos nossos alunos cometer muitos desses erros e a gente quer que vocês não cometam esses erros. E na terceira etapa aqui do nosso curso, a terceira fase da preparação, nós vamos falar e passar para vocês, aproveitando a experiência do professor Fabrício também, professor Rafael Simirro, todos aí já passaram na prova da ESA, nós vamos tratar aí no terceiro vídeo sobre como você deve estar no dia da prova. Então é a última etapa, o que você tem que ter adquirido aí durante a sua preparação. Tá? Então, como eu já disse, vamos lá. Agora vamos falar então durante a preparação os erros que você não pode cometer. Então, assim como eu e o professor Rafael na aula número 1 nos apresentamos, contamos um pouco da nossa história, agora o professor Diego aí vai contar um pouquinho da história dele, tendo em vista que ele também já passou por essa etapa e já conseguiu sucesso aí na aprovação na prova da ESA. Professor, o que teria para contar para nós aí um pouquinho da tua história na preparação para o concurso da ESA? Então, boa noite, boa tarde e bom dia a todos. Sou o professor Diego, como o professor Martinez falou aqui, também da disciplina de matemática. E eu passei na ESA no ano de 2003, cursei em 2004, né, ainda quando a ESA era lá, todo o curso era em Três Corações, parte combatente. Então, vou contar um pouquinho aqui da minha história e algumas coisas, algumas erros que eu cometi, né? Vários desses erros estão aqui que a gente vai falar aí para vocês. Essa parte dos erros, então, em cada um lá eu vou contar para vocês como que eu cometi, né? E como que eu contornei esses erros aí. Então, a minha história aí com o Exército começou em 2002. Então, me alistei normalmente, como todos ali, para servir. Fui soldado lá em Santa Maria e naquele ano, então, aconteceu uma baixa, tu lembra, né? Já era sim. primeiro... Foi minha primeira turma de recrutas, então, o pessoal deu baixa no meio do ano. 2001 tu fez a ESA, 2002 Isso, então tu pegou... a nossa primeira turma. Então, se eu tivesse servido aqui, tu teria sido ali, teria ajudado Lobinho na formação, né? Então, o que aconteceu em 2002? Teve uma baixa geral, que eu acho que aconteceu no dia 31 de julho, né? Então foi... Sim, o pessoal não fez qualificação, fez só o básico e foi licenciado. Fizemos ali os campos básicos, ali, a parte do GLO e... Todo mundo, não engajou ninguém nesse ano. Não engajou ninguém, eu tava bem, ia sair cabo, tudo, e tudo foi por água abaixo e uma coisa assim que não era planejada, né? A gente ficou sabendo, assim, tava tudo certo. Uma semana antes a gente estava fazendo exercícios ali, já avisando a qualificação e coisas, instruções ali voltadas para a artilharia mesmo, né, que eu servi também na artilharia. E quando vê na outra semana tudo mudou, vai ter uma baixa geral. Entreguem o material, vocês todos vão embora, então foi até uma comoção, tem até minha foto no jornal lá no Diário de Santa Maria. Por problemas de orçamentários, isso. Não pôde ficar ninguém engajou. Teve uma baixa geral, então... Só que eu não me agradava tanto assim com aquela função, com aquela soldado ali, a gente
muitas atribuições, muita coisa e sem tempo para fazer mais nada, né? Servindo ali e tal, e serviço, guarda, e campo e coisa assim. E aí ficando uma rotina que incomoda um pouquinho, né? Então, pô, coisa boa. Deu a baixa ali, pá. Vou sair desse negócio, nunca mais quero ver o exército, né? Foi bem assim. Então acabou ali em julho e eu saí, fui seguir a minha vida normal, fazer as coisas que eu fazia antes de entrar pro exército. E ali passou-se, né, mais ou menos ali uns 2, 3 meses e eu, poxa, mas o exército era legal. Aí, nessa época, né, o meu cunhado era sargento também, casado com a minha irmã, e dava umas incentivadas para que eu estudasse, né, e eu, mas eu não quero, não sei se é essa a minha linha de ação, né, ser militar. Tava pensando em fazer alguma faculdade lá em Santa Maria mesmo, né, na UFSM. Era essa que a ideia que eu tinha, fazer o vestibular na época que tinha lá. E aí eu tinha mais um primo que era mais antigo ainda aí, acho que da turma de 90 ele era, que também infante, louco, via correndo lá e tocando pressão e vai fazer, não sei o que, e vai fazer a prova da ESA. E aí eu pensando assim, depois que passa um tempo, poxa, mas o quartel era legal, tinha tanta coisa legal, via alguns vídeos assim, algumas coisas que o pessoal postava. E aí passou, né? Agosto, setembro, outubro, naquele resto de ano de 2002. E aí eu comecei a cogitar a hipótese. Eu me lembro que eu olhei um filme da formatura do meu cunhado. Na época, esses filmes são 97, eu olhei, caramba, poderosos. Pô, show. Na época ele fez engenharia lá na ESA. Poxa, era legal os vídeos ali, a formatura, a canção da ESA, aquele negócio todo, assim, que a gente não... Aquilo ali começou a motivar, poxa, deve ser legal ir pra Minas, pô, ter uma certa estabilidade, né, ter uma carreira. Nem conhecia muito do exército, né, nem sabia de ITA, não sabia nada disso que existia, IME, SPSEC, não conhecia nada, não tinha muita divulgação naquela época. Mesmo tu sendo militar ainda, a divulgação era alguma restrita. Coisa que o pessoal divulgava no quartel era mais sobre a ESA mesmo. Sim. Né? Mais sobre a ESA, não divulgava SPSEC, cursos, essas coisas assim, não tinha muito. Então era muito distante essas coisas da gente, né, naquela época. Hoje em dia não, hoje em dia tá na televisão, tem curso. E aí lá por dezembro aí eu tomei a decisão. Bueno, vou estudar. Agora vai. Vou estudar. Quero fazer alguma coisa. O emprego na época ali era difícil. A família precisando também que a gente desse uma mão. Vou estudar que eu via que era uma coisa que seria... O retorno era rápido. O retorno era mais rápido, né? Porque aquele tempo era 10 meses de curso. Poxa, 10 meses de curso e eu já encaminhar, de certa forma, a vida, né? E aí resolvi entrar e estudar. O cursinho começava em fevereiro, então eu tive todo um tempo de folga praticamente dia 31 de julho até, se eu não me engano, 2 ou 3 de fevereiro lá começava o curso. Te digo, e tu vê que essa tua história, ela é bem comum, assim, parecida, né? Vários colegas eu já presenciei que são sargentos e passaram na ESA em concurso, tinham a oportunidade de engajar como soldados, eram soldados muito bons, e um motivo ou outro, na hora H ali, não sobrou a vaga, ou a vaga ficou com outro lá, filho de um peixe lá tal, e o cara perdeu a vaga, e essa decepção momentânea serve como alavanca de motivação, né? Pô, será que eu não consegui entrar aqui como soldado, mas será que isso não me motiva a fazer o concurso e passar na ESA? Pô, a gente tem, assim, amigos nossos, assim, companheiros, vários exemplos, né? O Campos, o Rafael, o próprio Rafael, um exemplo parecido, então vários exemplos, assim, até alunos nossos aqui do curso que eram soldados antigos, ou eram soldados EV, e iam enganjar e por algum motivo não conseguiram a vaga, e isso serve como alavanca motivacional, que é o primeiro passo. Então esse passo tu encontrou no quartel, a motivação, e aí decidir se ele fizesse o cursinho, e eu te conheço, a gente já conversou bastante, estudou pra caramba, e agora aqui durante a nossa aula que a gente vai ter oportunidade de dizer os nossos acertos e também os nossos erros que levaram
ao sucesso, né? Tu não chegou, passou a primeira vez que fizesse, Passei né? na primeira. Tu não teve insucesso, né? Entrei Tá bom. quando eu resolvi estudar, entrei de cabeça e só fazia aquilo ali, né? O exemplo... E só fazia aquilo ali, não. É aquele negócio assim, se é pra gente entrar e decidir fazer alguma coisa, Claro. tem que entrar, não é ficar testando aqui, testa ali. Não, se eu quero fazer isso, eu vou focar nisso. Certo. Então, aí que começou aí a vida nos estudos, né? Então, eu tinha terminado os estudos em 2001. Então eu terminei o ensino médio ali em 2001, 2002 praticamente fui maioria do ano ali no exército, né? Então a tua história é bem parecida, semelhante à minha, só que eu não tive essa oportunidade de ter servido. Eu me formei em 99, estudei em 2000, serviria em 2001, mas em 2001 eu já fui para a ESA, já no ano de recruta, né? Então é meio parecida a história, tá? Então vamos entrar então aqui no nosso primeiro erro que a gente observa aqui nos nossos alunos, né? Que nós conseguimos aqui identificar e que é bem comum esse erro e você não pode cometer esse erro. O que a gente identificou aqui? Muitos alunos, muitos candidatos fazem o projeto, né? Passam aquela primeira etapa que a gente viu na aula anterior, os fatores motivacionais, encontram esses fatores, decidem estudar, começa o nosso ano letivo aqui, ou nossa preparação aqui no início do ano, estudando com uma intensidade alta, né? Seguindo que geralmente a gente tem uma aula inaugural, que é bem motivacional, que tem depoimentos de alunos que passaram em anos anteriores, tem um forte impacto motivacional, e os colegas aqui, os alunos, começam estudando muito forte, mas o problema é que eles não conseguem manter esse ritmo. Com o passar do tempo, vai desmotivando e vai diminuindo o estudo. E isso é muito errado. Eu sempre, Diego, dou um exemplo assim para os alunos, que a preparação é um pouco semelhante, né? Dá para fazer uma analogia com o TAF, que é o teste de aptidão física. Se tu quer tirar um excelente no TAF, que é a nota máxima que tu consegue, não dá para te começar muito forte e ir diminuindo no TAF, né? No TAF tu tem que ou começar um pouco mais lento e ir aumentando, ou tu manter, os atletas aí saem num ritmo rápido e mantém até o fim. Mas o fato é que tu tem que chegar cuspindo sangue. E a preparação para concurso exige que tu chegue na véspera da prova estudando o máximo possível. Então tu tem que aumentar o ritmo de estudo e não diminuir. Eu acho que eu consegui, eu não vou dizer que eu cheguei aumentando o ritmo de estudo, mas eu consegui manter o ritmo de estudo quando eu estudei para a ESA. Depois dos outros concursos que eu fiz, eu geralmente consegui aumentar o ritmo de estudo, e isso foi muito bom. Eu não sei o que tu acha disso, Diego. Tua experiência, como é que tu fez? Eu comparo o estudo assim como a preparação de um atleta. Né? Similar ao... Ou alguém, uma pessoa comum aí que quer começar a fazer uma academia, por exemplo. O que acontece se alguém chega lá e, vou colocar 50 quilos e fazer 20 repetições em cada parede? No primeiro dia. Né? Então não dá certo, tem que começar ali com 5 quilos, né? Sim. 6 repetições. O corpo vai se adaptando. Então tem que criar ali uma rotina e ir adaptando o corpo para chegar ao objetivo final, seja lá o que for, correr melhor, ficar mais forte, né? Criar músculo, desenvolver alguma resistência física, alguma coisa assim. Então eu costumo dizer, né, eu falo nas aulas aí que a regra de 3 não funciona para estudo, né? Não é diretamente proporcional. Então, não é que vai começar num ritmo forte que vai saber mais. Não, tudo tem seu tempo, tem o tempo de assimilação. Sim, até porque a pessoa no início do curso, por exemplo, se ela segue os conteúdos que a gente propõe aqui no início do curso, o que nós estamos propondo? Sei lá, a matemática começa com teoria dos conjuntos. É uma quantidade pequena de matéria para uma carga muito grande, né? Então ele não tem, chega um momento que ele já não tem mais o que estudar, ele está só se cansando ali, né? Mas já no meio do curso, mais pro fim, aí sim, a quantidade de conteúdo é imensa, e aí a gente precisa de carga de estudo, né? E tem gente que inverte isso, e aí o que acontece? Não resiste, gera frustração, um esgotamento mental e físico, né? Que não é o caso.
Então, acho que seria esse o primeiro erro, né, Diego? Não sei se tem Acaba colocando muita carga e quebra rápido, né? Quebra, o motor quebra, né? O motor fumaceia, não aguenta o peso ali, né? Peso. E fumaceia, então não adianta querer abraçar o mundo já de início. Tem que ir criando uma rotina nos primeiros 2, 3 meses ali, criar uma rotina, acostumar, colocar aquilo no teu dia a dia. Eu tenho que estudar gradativamente, não adianta querer estudar 4 horas, 8 horas, né, no início, 8 horas de estudo no início. Então, principalmente nesse início que ainda, que nem o professor aqui falou, a carga ainda de conteúdos é pequena. Então dá para ir adaptando, né, estudando aí conforme o curso. De repente uma adiantada em alguma coisinha, algum tópico, ok, tudo bem. Mas não queira abraçar já a próxima apostila. Olha lá o edital e já quer adiantar uma coisa que de repente é no final do curso, né? Que tem vários pré-requisitos para... principalmente a nossa disciplina agora que a gente está falando aqui a mesma língua, né, Diego? A matemática, ela exige muito pré-requisito, né, cara? Então a gente também, até nem estava no nosso hall de erros cometidos pelos alunos, mas vou aproveitar, deixa aqui, tu falou muito bem, nem está no nosso hall aqui, mas já vou adiantar. Ó. Tem alunos que sentem a necessidade já de fazer as questões da prova e tal, e a gente está dando ali em aula os conceitos básicos, os elementares, os que são necessários para te construir uma ideia sólida. A matemática tem que ter ideias sólidas. E o aluno está estudando lá na frente, assim, e está perguntando assim, professor, como faz esse exercício aqui? E às vezes a gente pergunta, tá, cara, você está fazendo um exercício aqui, e esse exercício está tratando de apótema. Aí tu pergunta para o aluno, o que é apótema? Ele não sabe o que é apótema e já está querendo fazer exercício de apótema. Então ele não está estudando corretamente. Ele tem que transcorrer ali a escadaria do conhecimento matemático passo a passo. Tem que ir passo a passo. Ele tem que consolidar bem o básico, né, o alicerce, para depois dar o próximo passo. Não adianta tu ir lá no metade da apostila, lá na geometria analítica, querer fazer problemas complexos, se tu não tem a base. Isso vai gerar frustração. Tu vai entender pela metade, tu até pode fazer exercício, a gente vai explicar, faz assim, sabe? Mas vai ficar defeituoso aquele conhecimento. Eu acho que tem algum dos tópicos aí que eu vou falar justamente disso daí, né? Tem que ter humildade para estudar também, né? Sim. Faz parte a humildade ali, não adianta querer ultrapassar, achar que aquilo ali é muito simples. Ah, meu conhecimento é maior do que isso. O professor tá dando uma coisa muito simples ali pra gente, né? Só que ali tem bases, né? Bases que são, para matemática, é fundamental. Assim, a matemática precisa. Ela precisa desse alicerce, precisa dessa base, né? E nem agora a gente começa com toda uma parte de matemática básica, né? Sim, e a gente vê nivelamento e tal. E a gente vê sempre tantos alunos... No nosso curso regular, aqui no nosso do online, além do curso tradicional que o aluno vai acompanhando, que a gente está dando em aula, a gente entrega o nivelamento gravado em estúdio do ano anterior, com aulas de 30 minutos, que é todo o pré-requisito que ele precisa para formar o alicerce, para depois ele ir avançando, até chegar no nível da prova, né? Só que muitos alunos já vão lá na frente, né? E aí, talvez tivesse sucesso com outras disciplinas. Talvez o aluno tenha condições de ter um sucesso, por exemplo, vou estudar a história do Brasil, resolvi estudar a República, vou decorar todos os presidentes, vou saber tudo, vai ter sucesso, não tem problema. Mas matemática... Tu não consegue fazer isso, vou estudar geometria analítica agora. Meu amigo, tu não sabe geometria plana básica. Tu não sabe as noções básicas de álgebra. Tu não passou por funções. Que jeito? Não tem como, cara. Tu pode até acertar os exercícios, mas tu tá te enganando. Tá dando um passo maior que a perna. Tu acerta os exercícios, tá te enganando, porque tu não vai conseguir fazer uma questão inédita na prova. E na prova vai vir uma questão inédita. Então, humildade, como tu tá falando, Diego. Humildade para estudar, aceitar aquela parte básica, aceitar aquela proposta, né? Tem toda uma organização por trás de uma montagem, de uma apostila, de um curso, então isso daí faz parte, né? A humildade ali, aceitar que a pessoa não se apropriou de todo aquele conhecimento ali, que ela precisa, né, ter essa parte básica. Na matemática parece que é grãozinhos pequenos que tu vai somando e aí tu vai tendo um entendimento melhor, né? Sem esses grãozinhos pequenos não se tem, e isso daí não precisa de 3 anos, 4 anos de cursinho para aprender, né? Claro. Pode no primeiro ano... Quantas vezes a gente vê aluno aí 1 ano, uma preparação e o cara já atinge nota altíssima na prova. E quantos às vezes vão se dar por conta desse erro que cometeu ali no 3º, 4º ano, principalmente nas turmas da SPSEC, né?
A gente vê isso daí acontecendo, o aluno negligencia, quer ir direto para uma questão da prova, e ali eu costumo dizer para eles que a prova da SpaceX, ela é uma série de conceitos que são fáceis. Sim. A questão como um todo, ela parece ser complexa, mas não é. É que é 4, 5 passos, né? Pega a geometria analítica, tem que saber vários conceitos. Geralmente uma questão. E o aluno quer fazer o quê? Diversos, e o aluno quer fazer o quê? Quer ir direto. Quer ir direto resolver e não faz lá o de fixação, o número 1. Não faz, ele passa direto. É muito simples. Calcule o ponto médio. Sabe? Fácil. Coordenadas do ponto médio. Fácil. Mas não, ele passa reto. Ele quer ir adiante. E aí depois a questão envolve lá ponto médio, coeficiente angular, várias coisas, equação de reta. Tudo que são coisas básicas. Mas que se somam e tornam um problema complexo, né? Então, por isso a importância aí, né? Eu concordo. Dessa parte básica. É isso aí, então, Diego. Vamos para a próxima questão aqui. Bom, segunda questão aqui, acho que já eu e o professor Rafael na outra aula até tivemos tocamos nesse assunto, né? Mas agora um momento oportuno para falar um segundo erro, assim, que é bem comum, que a gente, até no meu caso, eu já fui induzido a cometer esse erro, mas eu, graças a Deus, consegui, nos momentos que eu me preparei para concurso, consegui desviar e não cair nesse erro, que é estudar somente ou estudar mais as disciplinas que possuem maior afinidade ou facilidade e negligenciar aquelas disciplinas que individualmente o candidato tem mais dificuldade ou até que tem maior peso na prova. A gente já comentou isso um pouco, né? Então o correto, né, evitar o erro é tu fazer um plano, um projeto de estudo que contemple todas as disciplinas de forma que tu atinja os mínimos quando a prova exige mínimo, mas sabendo que aquelas disciplinas que têm maior dificuldade vão exigir um pouco mais da tua atenção, né? E aquelas disciplinas que têm maior peso, da mesma forma. E a gente é tentado, né? Surge sempre aquela tentação de ficar estudando, no teu caso, no meu caso, a gente gosta de estudar matemática, pode ficar tentado a estudar mais matemática e menos, por exemplo, história, geografia, essas outras disciplinas, ou português, né? Então esse é um erro comum que acontece. E o que tu acha disso aí, Diego? Eu vou comentar sobre mim mesmo, que eu posso falar que durante a minha preparação eu cometi esse erro o tempo inteiro. E, graças a Deus, eu acho que o gás que eu dei nas outras disciplinas que eu gostava mais, de repente, né, compensou, né? Não, isso daí, claro, é uma brincadeira, mas... o que aconteceu? Eu tinha um plano de estudos, né? Na época eu tinha português, matemática, história e geografia, física, química e biologia. E eu sempre tive duas pedras nos sapatos aí, que era justamente geografia e biologia. Essas aí sempre estavam no plano de estudo, né? Mas o anjinho mal sempre chegava e falava: não, tu ia estudar sábado 2 horas de geografia, estuda mais matemática, hoje coloca 4 de geografia. E eu sempre jogando pra frente. E aquela jogada, né? Na geografia. E na biologia a mesma coisa. Era o reino dos animais, era o corpo humano. E tudo que tem que decorar eu tenho um sério problema, né? Não, tem que aprender. Se não aprender, é difícil. Então, eu tinha sérios problemas com geografia e biologia. E isso impactou diretamente. Que foi aonde eu errei. Sim. Né? Então, na prova de história e geografia, o que me salvou, né, foi as questões de história. História eu gostava. Poxa, legal, dá pra gente ligar os fatos e conhecer a história. Tranquilo, porque tem uma ordem cronológica, tudo, e a gente vai entendendo, né? Ok, história, português. Quando eu olhava lá no começo do cursinho, assim, vai ter essas orações, não sei o que é isso? Eu não me lembro de ter visto isso nunca na minha vida. Se vi, não lembro que vi, né? E olhava assim, mas gostava, achava um desafio legal aprender, né? Aquelas coisas de português. Matemática, nem precisa comentar. Matemática e física era onde eu mais passava tempo, né? Produzia. Eu tenho até hoje, de repente, numa oportunidade, eu posso trazer. Eu tenho meus cadernos com a resolução de todos os exercícios. Ótimo. Eu comentei com eles. Eu acho que tem cerca de 3.000 exercícios de matemática resolvidos ali durante o curso, né? Mas agora, se for olhar de geografia, se eu tiver 100, né? É muito. É muito, né? Eu me lembro também, não fiz exercício de geografia nem de história. Negligenciava.
tipo assim, ó, como é que eu estudava geografia? Por gasto. Pra conseguir os mínimos. Para conseguir o mínimo. Mas é um risco grande, né? E dá Corria um bom risco. E das grande 5 risco. questões de geografia, eu errei 3. Né? Bem mais que a metade. Bem em matemática, bem em português. E aconteceu a mesma coisa em biologia. A minha situação foi parecida para a prova da ESA. Da mesma forma do Diego, já tinha comentado também, tinha um caderno inteiro. O meu caderno de matemática era o que acabava primeiro, né? História, cara, eu não fiz quase nada de exercício da história e geografia, assim, muito poucos exercícios. Nem tinha no caderno exercícios, assim. Mas em matemática tinha muito exercício. E as minhas notas foram diretamente proporcionais ao que eu me dediquei, assim, né? Igualmente. Eu fui melhor em matemática, física e química. Eu gostava de biologia até. Biologia eu gostava mais do que de história e geografia. Depois eu fui em biologia, português, e a minha pior nota foi em estudos sociais. Na época nem chamava história e geografia, era estudos sociais, que incluía história e geografia, que foi onde eu acertei menos. Eram 10 questões, eu acertei 6. As minhas notas foram bem assim, ó, 6, 7, 8, 9 e 10. Eram 10 questões, tirei 6 em história e geografia, 7 em português, 8 em redação, 9 em física e química e 10 em matemática. Foi exatamente assim, fácil de decorar porque eu me lembro até hoje, na prova da ESA. E foi onde eu me dediquei mais para matemática, as ciências exatas ali, gostava de biologia. Foi nessa ordem aí. E é nisso aí. Eu corria muitos riscos e não conseguia aprovação, né? Me lembro que eu era bem... História, embora seja melhor de estudar, assim, eu era bem inseguro, sabe? Eu via que eu tinha colegas que saíam melhor em história, eram mais seguros. Eu era bem inseguro. Poderia ter reprovado, mas graças a Deus não reprovei. Depois, com o passar do tempo, a gente vai ficando mais maduro, e eu fui fazendo outros concursos, eu aprendi sobre isso. E geralmente, nos últimos concursos que eu fiz, quando entrou na fase de preparação, eu identifiquei as disciplinas que eu tinha mais dificuldade, essa. E eu digo para vocês, nos últimos 2 concursos que eu fiz, as disciplinas que eu identifiquei no início da preparação como maior dificuldade foram as minhas melhores notas. Sabe? No último concurso de Secretaria da Fazenda, o cargo que eu atuo, eu identifiquei tecnologia da informação e legislação tributária como as minhas piores notas, matérias que eu menos dominava. Foram as minhas notas mais altas. Em legislação tributária, de 24 eu fiz todas, acertei todas, e de TI, de 20 eu fiz 19, no último cargo que é o que eu exerço. Fiz um concurso recentemente também, da mesma forma. As matérias que eu achei mais difíceis, assim, que eu tinha mais dificuldade, foi as que eu mais me dediquei, e foram boas as notas. Então eu acho que se vocês fizerem isso, não negligenciando as outras, aquelas que dominam, porque cada concurso é um concurso, aumenta muito a probabilidade de dar certo o projeto, né, Diego? E a gente corre muito risco, né? A gente vê aí alunos não conseguindo a vaga por uma questão. É comum, questão, eu tava falando questões, né? A gente teve na SpaceX casos com uma questão. Sim. Às vezes o aluno passa, consegue média, mas ele não é classificado, ele fica na majoração. E então, isso daí faz parte do autoconhecimento, né? Identificar as dificuldades que se tem e a gente eu fiz coisa errada, mas eu não tinha, na época, uma orientação, assim, nesse caso, né? Então, a gente fazia errado e não tinha aquela orientação para corrigir, né? Sim. Esse problema. E isso causou um impacto diretamente na prova, né? Diretamente na prova. As questões que eu errei na prova, eu sabia justamente qual era o motivo. E nessas 2 disciplinas, a minha insegurança era gigante, era total. E eu lembro que tinha caído no ano anterior uma questão de rodovias. Né? E geografia. Essas questões, em geografia. Cara, eram muito difíceis. E eu me lembro que no planejamento lá do curso que eu fiz, era um dos últimos conteúdos. Eu olhei assim aquela quantidade de rodovias. Essa daí vai ser pra vida. Se cair de novo, meu amigo, é certo erro. Nossa, aí até hoje eu não sei direito o nome dessas rodovias. E era uma quantidade muito grande, né? Era uma tabela enorme. Sim. Então E por que isso? Porque faltou também um planejamento de ter visto que isso aí ia acontecer, né?
Conhecer o edital é importante também, né? Sim. Conhecer o edital, então... A gente nem tinha acesso ao edital E o naquela histórico época, da né? prova, né, cara? Nem tinha acesso ao edital. Tinha o manual do candidato, né? Mas aquilo ali era lido meio que na diagonal, assim, Sim, né? não Do é como começo agora, pro né, fim, cara? né? Na minha época não tinha internet, então tu não tinha acesso à página do candidato como tem agora. A gente estava mostrando na última aula que a facilidade que é tu ter a página do candidato, com o histórico de provas anteriores. O aluno tem que passar pelas provas ali para ver, né, cara? Fazer as provas anteriores, acho que é o mais importante, né? É bem importante, o foco, né? Aí vem a parte do foco, né? Que é saber aquele concurso, né? Que tu quer fazer. Conhecer, né? E conhecer, né? Os tipos de questão. Não adianta pegar um livro lá, uma prova, sei lá, uma prova, de repente quer fazer a prova da ESA, não adianta você estudar, pegar a prova do Enem para fazer. Né? Então tem que conhecer o estilo de questão, como é que ela é, mais objetiva. É uma questão que geralmente se resolve em 2, 3 passos. É uma questão que geralmente 2, 3 conteúdos. Que mistura os conteúdos, né? 6, 7 passos. É bem diferente. Por exemplo, atualmente, o estilo de provas da SpaceX e da ESA são bem diferentes. A questão da ESA é geralmente bem objetiva, né? A da SpaceX já é nessa situação, envolve 2, 3 assuntos para contemplar mais em profundidade o edital, né? Mas a gente não sabe também como vai ser. A proposta é que a prova da ESA cada vez vá sendo mais exigente do aluno, né? Até para contemplar aí o nível superior que passou a ser esse concurso. E diminuiu o número de vagas, tudo claro, isso daí, né? Tudo Agora isso aí. aumentou o edital, pelo menos matemática ali. Sim, aumentou bem, né? Isso. E a prova do ano passado, em relação às outras, né? Anteriores, já foi um pouquinho mais. Um cliquezinho, eu sempre digo pro pessoal, deu um cliquezinho de dificuldade. Deu um clique, né? Deu um clique, eu acredito que vai dar mais. Vai dar mais agora. Alguns Já deu no próprio manual do candidato, no próprio conteúdo programático, no próprio número de questões da prova, entrando em inglês, né? Então vamos para a próxima, Diego? Vamos para a próxima. Então não negligenciem nada, né? Aproveitem que vocês estão tendo aí esse aviso, né? Isso. Não precisa vocês errarem, né? Aproveitem que os outros já estão dando depoimento aí. Essa ferramenta aqui não existia na época, né, Diego? Isso aí. A informação está difundida agora. Então agora que identificamos um erro comum também, é que os alunos não estudam diariamente. Alguns, né? Claro. E isso, ao nosso ver, acaba sendo um erro, porque ele não faz parte daquilo que a gente falou na primeira aula, de formar uma rotina de estudos, um hábito diário. Quanto é importante ter essa rotina, formar esse hábito, porque isso vai acelerar o processo de aprendizado. Não é que, eu não estudei hoje, amanhã não vale a pena estudar. Não, claro, tu perdeu um dia de estudo, óbvio, vai estudar no outro dia. Mas estudar diariamente torna o candidato em uma condição melhor, ele fica mais suscetível ao aprendizado, né? Ele vai ganhando com isso, não só os conhecimentos que ele vai adquirindo, mas ele também vai formando, sei lá, se a capacidade neural dele vai melhorando, mas ele vai tendo mais acesso e vai aprendendo cada vez melhor, né? Faz parte do projeto estudar diariamente. O que tu acha disso? A própria motivação, né, de estar fazendo alguma coisa, começa a acertar, começa a aprender, isso motiva a aprender cada vez mais também. E o hábito, né, cara? O hábito é uma coisa importantíssima, tu criar o hábito, né? Até o pessoal fala assim, olha, tu por exemplo, atividade física também, né? Claro que os atletas não vão fazer todos os dias, mas o mais contínuo possível para te manter a condição física. Os especialistas em educação física dizem que um atleta de ponta, se ele ficar 2 dias sem fazer atividade física, ele já começa a perder condicionamento. A mesma coisa é o estudante, né? Se ele fica muito tempo sem estudar, ele já começa a perder condicionamento, né? Porque muita coisa ele não vai gravar tudo que estuda, mas ele vai estar numa condição de aprendizagem contínua, cada vez melhor. Aprender a pensar, né? Isso daí faz parte também. É um desafio aprender a aprender. Aprender, né? a pensar, a resolver os problemas. Então isso daí também é um treinamento. E se deixa muito tempo sem fazer isso, começa a perder aquela capacidade de raciocínio, né? Mais rápido. Mas uma coisa aí desse tópico, não estudar aí diariamente, eu vejo esse erro direto acontecer. Então tem vários alunos que trabalham aí durante a semana, né? Trabalha desde cedo,
às vezes tem algum problema também em casa, às vezes tem filho para cuidar, tem outras atividades. E o que a gente vê acontecer com a grande maioria, né? Eu vejo que o pessoal que a gente conversa vai tendo aquele feedback, né? Se o pessoal está estudando. Eu vejo que o pessoal às vezes espera um feriadão, espera o sábado, espera o domingo. Não, eu vou deixar para estudar domingo, estudar sábado, porque lá eu vou ter 8 horas para estudar. E aí, mais uma vez, eu lembro, estudo não é regra de 3. Se eu vou ter 8 horas para aprender, se eu vou ter 4 horas, se eu tiver 8 horas eu vou aprender mais. Não necessariamente. 1 hora bem estudada vale muito mais do que às vezes você tem 4 horas, estuda na primeira e as outras 3 fica disperso. Então o que eu digo isso? É no intervalo do almoço. É ter um papiro no bolso, uma folhinha ali, uma folhinha de ofício com resuminhos. É ter isso daí no bolso, é estar na fila do banco e ao invés de reclamar lá da fila, ficar lá xingando todo mundo, né? E Deus é injusto, e fulano é injusto comigo, e a vida é injusta, eu tô aqui há 2 horas. O que poderia ter feito nessas 2 horas na fila do banco? Será que é melhor carregar uma energia ruim? Sim. Ficar bravo com todo mundo, querer bater no gerente, dizer que o banco não presta? Será que para quem está numa situação de prestar concurso não é melhor, então, eu ter ali, vou fazer uma prova de inglês, um mini dicionário de inglês, eu vou fazer a prova de matemática, eu ter ali as equações de geometria plana, espacial, um formulário com as formulário, fórmulas, né? Com tudo. Ou olha a ferramenta que se tem hoje, né? O pessoal faz um cursinho com celular, bota um fonezinho de ouvido, assiste uma aulinha lá do Tia Concurso lá. Apostila em PDF. Apostila em PDF. Apostila em PDF. Fica assistindo aquela aula que já viu. Aquela aula que foi dada no dia anterior, mas ele quer assimilar. Né? Diego, até esse exemplo que tu estava falando aí que não é uma regra de 3, a gente poderia até, eu ouso fazer uma conta aqui, eu acho que tu vai concordar. Imagina aquele aluno que estuda só no sábado e no domingo, mas vamos supor que ele estude 8 horas no sábado e 8 horas no domingo, e não estuda durante a semana. Vai dar um total aí de 16 horas, né? E aquele aluno que estuda 1 hora por dia, mas todos os dias. Eu ouso dizer que esse aluno que estuda 1 hora por dia, todos os dias, vai estudar um total de 7 horas, mas eu ouso dizer qualidade vai ser maior. Que ele vai ter uma qualidade muito maior, uma capacidade de memorização muito maior, porque é diário. E fracionado, né? Fracionado. Professor Piazzi, eu sempre falo do professor Piazzi, né? Vou dizer mais uma vez, não conheci pessoalmente, não conheço a família, o professor Piazzi já é falecido, mas ele ensina, e eu comprei os livros, e li os livros, e vi os vídeos no YouTube, que o estudo diariamente, tu tem que fazer o seguinte, tu assiste a aula, e antes de dormir, tu revisa a aula, em meia hora, em 40 minutos, todos os dias, porque se tu assistir a aula durante o dia, e for para casa e dormir sono profundo, muito provavelmente a maior parte da aula vai ser deletado no teu cérebro. Agora, ao fazer a revisão antes de dormir, por algum mecanismo desconhecido, o teu cérebro vai entender que aquela aula é importante e ela não pode ser deletada. E ele vai tirar do sistema límbico, que é a parte temporária, e de alguma forma vai fixar no córtex, que é onde tu tem que guardar a informação para o dia da prova. Mas isso tem que ser diário, não adianta tu estudar sábado e domingo 20 horas, não vai compensar as perdas de oportunidades diárias, todos os dias um pouquinho. O melhor é estudar, não estudar um pouquinho, estudar... E o pior é chegar no final de semana e se dar por conta, né, achando que, foi um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, mas quando junta tudo aquilo no final da semana... Dá uma tristeza, né, do tanto que se tem que estudar. Totalmente desmotivante. Desmotiva complicado. Também, né? Desmotiva não conseguir acompanhar. Então não dá pra deixar pro final de semana. Não dá pra deixar Não dá pra deixar, eu quero ter 3 horas. No feriadão lá da Páscoa, no feriadão, lá eu vou colocar o conteúdo em dia. Não necessariamente vai conseguir fazer isso, né? A esperança sempre é a última que morre, né? Usar um ditado popular aí. Mas... eu acho muito complicado, né? A bola de neve crescer e depois pegar, né? E ela vai crescendo e ficando mais complexa, né, cara? Complexa. E fica mais difícil de aprender assim tudo. 1 hora de estudo, né? Que der 50 minutos de estudo com qualidade, bem feito, vale muito mais do que
um estudo ali de 8 horas, 16 horas. De conteúdo acumulado, né? Passando ali na diagonal, né? É. Passando ali na diagonal só por obrigação, sabe que tá devendo, né? E aí, eu vou ler. Significa que estudou? É. Às vezes não. Não. Leitura não é assim, né? Só eu li, aprendi. Não, tem que ter uma reflexão, tem que ter um pensamento, tem que fazer um resumo daquilo ali que se está lendo. Então, nada melhor do que estudar ali diariamente, né? Não deixar um intervalo muito grande para estudar. É isso aí, Diego. Vamos para a próxima, então. Próximo erro aí dos nossos alunos, né? E também, às vezes, a gente se enquadra nesses erros aí também. Não fazer simulados e redações. Não fazer. Bom, lá na aula 1, me lembro que eu e o professor Rafael, a gente falou da importância de tu fazer um plano. Tu tem que criar um plano para o dia da prova, né? E esse plano tem que ser colocado a teste. E como é que tu vai colocar a teste esse teu plano? Não tem uma forma melhor do que fazer simulados. A melhor forma é fazer simulados. Aqui no curso nós propomos simulados para os alunos, simulados mensais. A gente tenta aqui fazer o mais parecido com a prova da ESA possível. Até tu estava comentando esses dias comigo aqui, nem planejava essa aula, que o Diego estava comentando comigo, que o ideal era uma banda de música estar na sala de aula enquanto os alunos faziam o simulado. Para que a gente não vai conseguir fazer igual a prova, as condições de pressão, estresse da prova, não vamos, mas pelo menos aumenta o grau de dificuldade do aluno. E de concentração, né? Concentração. Então, o que tu acha, Diego? Simulado é importante ou não? Tu fazia simulado ou não? É muito importante. E o simulado, o que acontece? Às vezes o pessoal tem medo de fazer o simulado. Não vai fazer porque eu não estudei o bastante. Eu vou sair tirar mal. Ou às vezes quer fazer o simulado porque tá empolgado, tá sabendo, aí tira uma nota ruim e não vou fazer mais o simulado. Não faço mais simulado porque pra mim não serviu. Pra mim não serviu porque eu fui mal, né? Então acontece várias situações no simulado. Então, o que vocês têm que ter em mente no simulado? Você tem que acertar, tem que ir bem naquilo que tu dominou, naquilo que tu aprendeu. Então, de repente ali cai 6 conteúdos ali em matemática do simulado. Eu estudei até o quarto, eu estudei muito bem. Aí no simulado caíram questões envolvendo todas. Qual que é a tua obrigação nesse simulado? É fazer muito bem feito aqueles 4 que tu estudou. Né? Sim. Minha nota foi ruim, eu acertei 6 questões e errei as 4 últimas. Ou acertei 4 questões e errei as meia dúzia ali as últimas. Mas tem que ver, realmente, você errou porque não sabia, não entendeu, ou simplesmente porque você não chegou lá ainda. Então tem que avaliar, o simulado ele serve para pôr em prova aquilo que tu estudou. Né? Então não precisa se preocupar, não é o fim do mundo. Eu estudei 2 conteúdos, os 10 que caíram. Faça muito bem esses 2. Mas principalmente treine a sua concentração numa prova. Isso daí faz parte do treinamento. Mesmo que chegue lá, eu estou no começo dos estudos, primeiro simulado verde, eu fui muito mal no primeiro simulado. Ixi, foi coisa horrível, assim, porque as questões eram um pouquinho pesadas, né? É assim que eles vêm, vou começar a estudar um pouquinho mais, né? Sim. Tudo é novo. E aquele desafio, né? No próximo tem que ir melhor. Eu me lembro, Diego, que eu fiz um simulado uma vez e, cara, eu errei, assim, eu achei a prova de matemática horrível, cara. E depois eu aprendi, assim, foi o segundo simulado. O primeiro eu fui bem, quando eu estudei para ESA. O segundo simulado eu achei horrível a prova de matemática. Aí eu fui ver, assim, eu até acertei 6, assim, das 10. Mas eu fui ver, mas eu acertei meio sem merecer, porque eu não me lembro de ter feito as questões. Outro ponto importante, né? E aí como eu que falei, você acertou, né? Eu não fiz as questões aqui, ó. Eu praticamente chutei as questões, mas depois eu fui olhar em casa como as questões eram fáceis. Mas aquele segundo simulado, eu entrei num desespero que eu não conseguia me concentrar, não conseguia organizar as ideias. Era só ter calma e organizar as ideias passo a passo. E aquele simulado para mim foi um divisor de águas. A partir daquele simulado, eu soube que numa prova de matemática tu tem que estar com as ideias organizadas, tu tem que selecionar aquilo que o exercício está pedindo, separar os dados, fazer com calma e nada de afobação, né?
E mais do que isso, né? Os simulados, mais do que tu te avaliar os conteúdos que tu já estudou, como o professor falou, e tu colocar em teste tua concentração, tudo. Cara, tu vai ter que montar uma estratégia. Por exemplo, quais as matérias que tu vai fazer primeiro? Eu geralmente faço matemática. Mas se eu fosse bom em língua portuguesa, eu faria primeiro língua portuguesa, história, geografia. Da confiança, né? Alguma coisinha da matemática, né? Mas isso eu já botei à prova. Eu já comecei por outras disciplinas e vi que para mim melhor é fazer algumas questões, não todas, mas algumas questões de matemática. Uma coisa importante, né, Martinez, é que não tem nada dizendo no edital que tu deve começar pela primeira questão, claro, né? Isso aí é né, importante de lembrar, né? O aluno não pode ser maniático, tem que ser da 1 e só vou pra segunda quando eu passar. Geralmente a questão número 1 é difícil, cara, e tu já sai mal na questão número 1, tu já fica com a moral baixa. Faz a última, faz uma do meio, olha lá. Olha aquele assunto que tu domina, por exemplo, eu estudei um monte de logaritmo para essa prova. Tu acha que vai cair logaritmo na prova da ESA? Claro que vai cair, meu amigo. Nunca não caiu. Ano passado caiu 2, vai cair logaritmo na prova da ESA, por exemplo. Então tu domina logaritmo, tu acha que esse logaritmo vou fazer de logaritmo. Domino PA e PG, vou fazer de PA e PG. E aí tu vai ganhando uma confiancinha ali. Tá? Não precisa fazer a prova inteira. A mente, claro. Né? Vai abrindo a mente. É tudo quando tu começa com uma certa atenção. Que nem eu e aqui o professor Diego na aula. As nossas primeiras palavras para a câmera aqui, elas são com mais tensão. E a gente vai transcorrendo a aula que a coisa vai ficando muito natural. Na prova é assim, no início tu começa a prova, tu tá preso. As ideias não fluem tão rapidamente. Tu vai tentar fazer a redação ali, tu vai travar. No meu caso, né? Então eu não começo direto na redação. Tem gente que começa direto no rascunho da redação e se dá muito bem. Mas aí é porque essa pessoa testou e ela sabe. Não tem como tu descobrir o que tu tem que fazer primeiro, quais as questões tu vai fazer, quais as que tu vai deixar por último, se tu não pôr isso a teste. Tu tem uma ideia, tu é bom em história e geografia, faz algumas, tu tem uma ideia, mas tu tem que colocar essa ideia a teste. E a outra coisa também, Diego, tu vai concordar, é que uma prova não é só o conhecimento e as questões. É o conhecimento, as questões, a tua estratégia e o tempo. O tempo correndo contra ti, né? Por exemplo, eu vou fazer um concurso, eu sei que se eu parar lá 5 horas eu faço a prova de matemática, de qualquer prova. Mas, tchê, vale a pena? Tem concurso que não vale a pena. Tu não pode... Tu tem que saber administrar o tempo. E isso só através de simulados e redações. Por isso a importância do simulado, né? Não é só... É um conjunto de fatores ali. Não é só apenas o simulado, errei, acertei, é só isso que um simulado ajuda vocês. Não. O simulado ajuda em tudo. Em concentração, em organização, em estratégia, técnica até de chute. Exatamente. Técnica até de chute. Importante. O momento certo pra te chutar. Será que é no início? Eu não sei, eu vou chutar. Não tem jeito. Claro que não, né, cara? Isso não só vai jeito. Aprender no simulado, né? No simulado. Eu acertei uma questão usando aquela na prova da ESA, em 2000, usando aquela estratégia da cara do gabarito. É uma coisa até que é complicado, mas eu fiz isso na época da prova. Eu fiz todos de matemática, faltava uma, e eu olhei lá na grade, eram 10 questões, não tinha nenhuma letra, não me lembro se era D ou E, não tinha nenhuma. Eu olhei para a letra E, a resposta era 3 na letra E, né? Na questão, era uma questão de geometria, tinha 9, tinha 1, tinha x, e eu vi que dava um x quadrado e eu pensei, sem fazer conta. Bom, tem 1, tem 9, que era diagonal de um trapézio retângulo. Não, era um trapézio, um lado media 1, o outro media 9, as diagonais eram perpendiculares e pedia um lado do trapézio. Aí eu olhei, tem 1, tem 9, não consegui achar semelhanças de triângulo ali. As diagonais perpendiculares, botei o x onde que ia, e a única que eu não tinha marcado era 3. Era a letra E, e era 3 na letra E. E eu falei, cara, para esse 1 e esse 9 se enfesar e dar um x quadrado igual a 1 vezes 9 e x igual a raiz de 9 é facinho. E eu marquei 3 e foi lá. 3 era a resposta. E como é que tu resolvia? Fazia semelhança de triângulos e dava 1 vezes 9 igual a x vezes x. X quadrado igual a 9. Raiz de 9, 3. Mas isso foi sair só... Foi na finaleira da prova. Deixei por último, analisei tudo e chutei a letra E. E era a letra E. E fez uma...
fez alguma coisa ali e direcionou eu falei, isso aqui para dar resposta, né? Para dar um embolamento do 1 com 9 aí. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Se eu não tivesse acertado essa questão, eu estaria na condição do professor Rafael, que falou aqui com a gente. Eu não teria passado, teria ficado majorado nesse concurso e não teria ido para essa. Entende como é sutil a coisa, né, tia? Eu fiz todos os simulados que eu podia. Eu sabia jogar com o tempo, né? E me fez muita falta. Eu consegui acertar a questão de matemática. Uma outra coisa também, claro, puxando para um outro lado, tem muitos alunos que a gente vê aqui que isso aconteceu agora, nos últimos simulados que a gente fez aí. A gente pergunta lá na correção quem acertou. Aí a gente vê vários, né? Como é que tu fez a questão? Eu não fiz, eu chutei. Aí também não tá dizendo nada esse simulado, né, gente? Tem que ter consciência ali, humildade, se acertou e avaliar aquilo que realmente tu fez, né? Ainda acontece um chute no final, na prova, mano, né? Na prova lá, beleza. Arrumou uma técnica lá que desse jeito eu fiz, sim. Mas não é isso que se deve tentar, né? Claro. Se deve tentar aí só jogar com isso durante os simulados. Não, tem que realmente entender como é que se faz as questões, né? Então não adianta também um resultado enganoso. Sim, no simulado. Uma prova da SPSEC, você consegue jogar com as alternativas? É complicado. Muito difícil. Se não desenvolver... É complicado. Como é que vai ser a probabilidade de acerto lá, né, Martinez? Sim. Então é muito difícil. Então não pode se enganar também. E é isso que eu falo assim, ó. Eu acertei. O simulado tinha 12 questões de matemática. Eu acertei 10. Tá. Mas tu fez as 10, sabe fazer as 10 aqui se precisar fazer? Não, eu fiz 8. Não. Então seja consciente que tu acertou 8. Né? Então não... Porque às vezes vem uma falsa confiança de acertar 12 no simulado, mas... Sim. Daquele jeito, né? Claro. Então tem que ter cuidado também nessa parte aí. Um simulado, apesar de ele ser muito bom, tem que ter cuidado nessa parte. Olhar o que tu fez lá, fez um jogo com as estrelas lá e acertou a questão. Meu amigo, beleza, tua nota lá vai ser bonitinha, vai ser maior que a dos outros de repente, mas seja consciente, né? Seja consciente que você não fez aquela questão. Isso aí também é importante, né? Uma parte da reflexão. Ótimo. Não pode se enganar. E só pra gente passar para a próxima pergunta aqui, a importância das redações, né, pessoal? A gente vai ter oportunidade também aqui em alguns vídeos falar com a professora Miriam sobre as redações e tal. Escrever, né? E a redação é importante. Tu vai ter que escrever na redação, né? Tu só vai adquirir habilidade para fazer redação fazendo redação e lendo. Então tu vai ter que ler artigos, leia artigos curtos, assim, que tenham mais ou menos 5, 6 parágrafos, para que vocês tenham modelos de introdução, de desenvolvimento e de conclusão, mas tem que fazer redação, senão você não vai conseguir atingir um padrão de excelência. A redação pesa muito na hora da prova, faz muita diferença. Às vezes tu tira uma nota mais ou menos, ali a redação te joga lá para cima, ou faz o contrário, às vezes tu tira um notão, acerta quase que tudo e a redação joga lá para baixo, ou até reprova, né? Então tem que fazer redação e tem que ler bastante para cada vez escrever melhor, né? Sem leitura não tem como escrever bem, né? Fechou, Diego? Fechou. Vamos para outra? Então aqui a última não, estamos chegando nas últimas aqui. Não dormir adequadamente, né? Isso é meio que óbvio, né? Mas muita gente entra nessa paranoia aí de que tem que estudar todo o tempo possível e não dorme direito e passa o dia em atividade e aí não vai render no outro dia para estudar, né? Vai dormir mal, vai estar cansado, não vai prestar atenção na aula, muito menos em casa. Então se você tem tempo e oportunidade de dormir, durma adequadamente. Se você não tem lá condições de dormir as suas 8 horas, lá que é o ideal, 7 horas, que durma as suas 6 ou 5 horas bem. Você tem que investir num sono de qualidade, né? Para que descanse. Também aí puxando mais uma vez lá do professor Pira, professor Piazzi, ele fala da importância do sono, né? A mente não para durante o sono. No momento do sono, o cérebro continua trabalhando, mas ele tem que esvaziar o cérebro,
daquilo que é irrelevante, né, para se recuperar para o outro dia. Porque um dia inteiro de informação ele fica lá no seu sistema límbico e no momento do sono o cérebro deleta aquilo que não é importante e salva, entre aspas, aí aquilo que é importante, que é uma parte muito pequena do seu dia, né? E o sono é extremamente importante, o sono profundo para isso, para o aprendizado, né? Para a condição física e etc. Tem gente que inverte, né? Estuda de noite e dorme de dia. Eu acho que é uma estratégia perigosa. Dá certo, já tem vários alunos aí que conseguem isso, né? Não trabalham durante o dia, mas quem trabalha é complicado, vai ter que dormir de noite e é tentar achar umas brechas durante o dia para estudar. E eu acho que quem tem a oportunidade de estudar durante o dia não acho recomendável. Não sei qual é a tua opinião, Diego. Se inverter aí é recomendável? O que tu acha do sono? Como é que tu fazia? Eu acho que essa parte aí, eu estudava no início, né? No início eu estudava depois ali que chegava do cursinho, umas 11 horas, mas não passava da 1 hora. Da manhã? Não passava da 1 hora, Tá. assim, não passava. E dormia, né, até o outro dia. Eu não tinha um trabalho fixo na época, então eu trabalhava às vezes é o famoso bico, né? Sim. Né? Que era para ajudar a pagar o cursinho, Claro, ajudar alguma ótimo. coisa assim, não era todo dia. E quando eu trabalhava, eu sempre ajustava isso daí. Não, se eu for trabalhar amanhã de manhã, eu não vou ficar até 1 hora, né? E às vezes eu trabalhava só de tarde. O que eu trabalhava? Descarregava caminhão de madeira. Oba! Carreta de madeira, carreta com IP, com madeira pesada. Então isso é bom para mostrar que quem trabalha tem condições, tu conseguir. Chegava, às vezes quando eu descarregava uma carreta inteira de madeira de tarde, e aí eu tinha um horário ali, não, tal hora tem que ir embora, tomar banho. Caramba, a aula era sofrida. E dor nas costas, apesar de ser novo, né, mas são madeiras. Uma carreta de madeira tem o seu peso, né? Às vezes quando era para descarregar era jogar para baixo, deslizava ali que era uma beleza. E quando era para carregar, né? E quando era para carregar o caminhão... Contra a gravidade, né? Contra a gravidade. Então, nisso daí, né? Isso daí também dá força pra gente, né? Os problemas aí. Né? Teve uma época, né, que a família estava em dificuldade, que a minha mãe chegou até a empenhar a aliança, cara, para pagar o mês de cursinho. Empenhou, pegou a aliança dela lá. Ótimo exemplo aí, cara. Colocou lá pra pegar a parcela do cursinho, né? Uhum. E eu, quando tinha caminhão de madeira, lá descarregando pra conseguir ali, pra poder manter, né? Pra poder pagar também o cursinho e essas coisas assim. Então, todo mundo tem suas dificuldades, né? E uma coisa que eu não conseguia era estudar com sono, não tinha jeito. É um caminhão de madeira. Pô, descarregou um caminhão de madeira. Mas nem que seja ali, eu chegava às 5 horas, nem que seja uns 20 minutinhos de sono para poder ir para aula, né? Ajuda, né? Para ajudar. Às vezes meia hora de sono mesmo, aquele que tu apaga, vale muito a pena, né? Do que ficar resistindo e dormindo, a cabeça caindo e não tá completa rendendo. A frase, né? Tá lendo a frase e na metade da frase a cabeça não cai. lê um parágrafo, não adianta. Não adianta. É melhor dormir, né? E depois... Dorme e acorda melhor, 20 minutos, meia hora. Né? A gente aprende isso no quartel, né? Sim, a gente aprende isso no quartel, que todo local é local pra descansar. Pra dormir. Né? Eu demorei pra perder isso daí, né? Depois, quando saí sargento, já formado, né? Continua ainda Continuava, demorei acho que uns 2 anos pra perder aquilo ali. Chegava, tava na casa do sogro, olhando uma televisão, olhando um jogo, né? Gosto de futebol. Tava olhando o jogo assim, não dava 20 minutos do primeiro tempo, o sofá já tinha virado cama, né? Já tava atorando, né? Dormindo pra perder aquele... Mas todo local é local, né? De dar uma descansada, né? E o concurseiro tem que estar o tempo inteiro conectado, né? 2 coisas que tem que se preocupar. Aonde der pra dormir, eu durmo. E aonde der pra estudar, eu estudo. É isso aí, cara. É isso que tem que fazer, cara. Tem que se alimentar bem, dormir bem e estudar bem. Às vezes não vai ter as 8 horas pra dormir, né? Claro. Mas tu coloca 20 minutos aqui, Sim. 20 minutos ali. Na época da ESA, eu tinha tempo de estudar. Eu dormia no ônibus. Né? Dormia bem. Eu dormia no ônibus também. Ia pro cursinho, às vezes ia com outro colega, né? Sim. Me acorda lá. Tem gente que mora em outra cidade, né? Em Santa Maria, eu atravessava toda a cidade, né? Morava num bairro, atravessava o centro. Então, às vezes, quando ia de ônibus, nossa, hora de pico, 6 e pouca,
Nossa, não tinha como chegar lá muito rápido, não. E aí o que eu fazia nesse tempo do ônibus? Ler, estudar eu não conseguia, porque se eu começasse a ler com coisa em movimento, eu fico tonto. Então, qual é a hora? Qual é a hora dele aproveitar o tempo para uma coisa útil. Qual é a hora que eu dormia? Dava meia hora, 40 minutos às vezes de sono. Aí eu só falava pro que tava do meu lado ali, né? Me acorda lá. Quando não tinha nenhum conhecido do lado, né? Pedia pro cobrador, né? Na humildade ali. Pá, eu tenho que ir lá parar na frente do colégio tal lá, porque eu tenho que ir pro cursinho. Não deixa eu passar de lá, por favor. Aí começava a ser sempre o mesmo pessoal, né? Chegava lá, o cutucão lá, acordava lá, e o aluno ia pra aula já revigorado, né? Tomava uma água, um café e tava pronto pra aula. Então, era ali meia hora, 40 minutos. Então, tem que dormir. Excelente. Não adianta querer ficar acordado direto, tocar. Vamos para mais um então, Diego, aqui. Então, esse aqui a gente até acabou já comentando, né, Diego? De não estudar diariamente, e aí acaba que quem não estuda diariamente deixa acumular conteúdo. Então foi um tópico que a gente meio que já contemplou aí no outro momento aqui da aula, né? Mas mais uma vez importante para você, né? Não deixar acumular conteúdo, porque além de gerar a bola de neve, né? Os assuntos, quanto mais assuntos em menos tempo tu tem para estudar, eles se tornam mais complexos, mais difícil de assimilar. E não adianta, tu não vai aprender um capítulo inteiro da matemática, por exemplo, ou 2 capítulos que tu deixou acumular, 3 capítulos, em um final de semana. É muito difícil, é muito complicado, né? A gente tem aquela falsa impressão que numa aula, uma aula de matemática ali, a gente viu, por exemplo, o Teorema de Tales. Ele é bem simples. É bem simples. Depois do final de semana vai dar para estudar isso daí tranquilo. Só que viu aquilo ali, aí viu semelhança de triângulos no outro dia, né? Teorema, outros teoremas, relações métricas no retângulo, já vai indo, e daqui a pouco... E já vai indo, e quando chega lá no final de semana, é uma série de conteúdos, né? Que a gente tem aquela falsa impressão que separadamente eles são fáceis, né? Sim. Só que a gente está numa construção, aquilo ali vai se somando a outras coisas que já vieram. Então, de gota em gota, né? O balde vai ficar cheio. Sim. E quando fica cheio, isso desmotiva a gente também. Quando tu vai olhar, tu tinha aquela... tava com aquela carinha bonitinha, né? Vibrando, carinha do WhatsApp lá, do Facebook, né? Sorrindo. Boneco sorrindo. Quando vai olhar o que ficou para trás, e aí, olha matemática, geografia, história. Aí, meu amigo, é uma série de coisas. E aí quando tu olha assim, ó, mas eu não tenho tempo para estudar tudo isso hoje. Não vai dar. E outra, pior ainda, minha mãe ficou doente. Vou ter que ir pro hospital. Isso pode acontecer. E vai acontecer. Vou ter que cuidar da minha irmãzinha. E é a lei de Murphy. Vou ter que cuidar da minha irmãzinha. Às 4, 5 horas que eu planejava estudar. Lei de Murphy. Foi por água abaixo, gente. E aí vem mais uma semana inteira de soma de conteúdos. O que o aluno acaba às vezes fazendo por causa disso? Ele não resiste, desiste. Desiste. Porque é a falsa impressão do que, né, o pouco ali, ele vai conseguir dar conta. Gente, os imprevistos acontecem, eu vou ter que cuidar. Tem gente que tem filho, né? Meu filho ficou doente, nada impede ali no inverno, né, nesse período de junho, julho, o filho ficar doente. E aí tem que passar no hospital. Você não vai conseguir estudar com seu filho doente. Não vai. Tu vai se preocupar, ele tá com febre. Isso aí pode dar uma pneumonia, tu vai estar com outra preocupação. O estudo ali, ó, ficou totalmente em segundo plano. Te digo, em nós, né? Assim, que, por exemplo, que já fizemos a faculdade, temos mais idade, cara, é óbvio que isso já aconteceu conosco, né? Experiência faculdade, própria. Né, cara, tu vai, assim, às vezes um semestre inteiro, tu deixa acumular conteúdo, porque tu tem um monte de problemas, geralmente, no nosso caso, eu era militar, tu fiz a minha faculdade, a primeira faculdade como militar, de matemática. Então, às vezes, tu tem campo, tu tem atividade, tu vai deixando, e tu deixa o semestre inteiro para estudar num final de semana. E, cara, como é complicado tu correr atrás de um semestre inteiro, num final de semana. E quem estuda pro concurso... E é estressante, né? É estressante. É estressante. Se não tiver muita força de vontade, a tendência é desistir mesmo. Deixar pra última hora. Aqui, os alunos aqui do nosso curso, aqui, que fazem a faculdade à distância, também cometem esse erro direto. A taxa de desistência é imensa, né? Porque não dá tempo de correr atrás do prejuízo. E uma coisa que acontece até por
o próximo tópico que vem depois, mas já associando ele, que acontece que outra falsa impressão, né? Eu não preciso, às vezes, aprender na aula. Por quê? Porque eu posso chegar e olhar depois na internet, eu vejo uma YouTube. gama de conteúdos, né? Só que isso aí é uma falsa impressão, né? A gente tem uma falsa segurança que se eu não aprender aqui, eu aprendo ali adiante, né? Só que imagina isso daí se somando, né? E perdendo oportunidade. Perdendo a oportunidade de perguntar, de aprender ali com clareza, o professor olhando na tua cara. E tu sabe assim, cara, eu aprendi exatamente isso que tu tá me falando com... Não tem nada a ver, mas... não tem nada a ver. Tem a ver, mas... Não parece que mas que é um princípio do xadrez, cara. Por exemplo, eu tô jogando xadrez contigo, tem um princípio do xadrez que é o seguinte: não perder tempo com movimentos iniciais. Então, um concurso público é o João concorrendo com o Pedro e o Pedro concorrendo com o Thiago. Então, tu tá perdendo oportunidades de estar estudando na aula para depois a cabeça não tá ali, tu tá passageiro da agonia, deixa isso aqui, eu vou aprender quando eu chegar em casa, vou abrir um vídeo no YouTube. Tu tá perdendo a oportunidade de aprender ali se o teu concorrente já tá pegando aquele momento, tá aproveitando aquilo ali. No xadrez isso é fatal. Os bons jogadores de xadrez e os concurseiros são assim. Se as primeiras saídas, lá a gente chama de abertura no xadrez, né? Começar a comer mosca, fazer jogada e desfazer a jogada e perder tempo, vai perder a partida. Tá fora. O outro cara lá já se posicionou e vai ter que ganhar. Então é a mesma coisa tu passar pra depois, né? Hoje eu não tô nem aí na aula. O bom brasileiro, né? Deixar pra depois... Tá perdendo pra última hora. Tá perdendo a oportunidade, né? E o outro tá ganhando. Tá perdendo a oportunidade do que? De reforçar aquilo que poderia ter sido visto na aula, né? Imagina, um estudo para aprender tem um peso, um grau de energia que tu gasta ali para aprender aquilo do zero. E outra coisa é uma revisão, né, cara? Né? O quanto tu ganha em tá revendo aquilo, tá massificando aquilo, né? E fora o monte de informação aí que não procede, né? Que tem aí na rede, solta na rede, às vezes leva os alunos ao erro também, né? Então... É isso aí, gurizada. Boa dica, hein, Diego? Ótimo, excelente. Então vamos lá para a nossa próxima e última questão que a gente tem que tratar com os senhores aqui, já findando a nossa aula, tá? Seria um dos últimos erros que nós identificamos, que é o tradicional e comum, e muita gente comete, até nós, às vezes sem perceber, nós perdemos muito tempo e atenção com celular, internet, redes sociais e todas essas mídias modernas. Televisão ligada. Televisão, assistindo um jogo, termina um jogo, a gente fica vendo o comentário do jogo e aquilo vai. E a discussão nos grupos. Agora aqui muita gente, cara, perdendo tempo de estudar com coisas de política. Terminou as eleições e os caras não param de falar de política e tal. Meu amigo, isso é muito importante, mas primeiro passa no teu concurso, passa na ESA, passa na SpaceX, passa no teu concurso aí e depois tu vai para os teus interesses, mas agora não perde tempo com isso, te toma muito tempo. E o teu concorrente, se ele estiver ligado, se ele for safo, ele vai aproveitar cada minuto enquanto tu tá perdendo aí no Facebook, né, no YouTube olhando bobagem. Né? Ou às vezes até uma coisa legal, o cara tá olhando ali, mas tá perdendo muito tempo. Deixa isso pra depois, quando tu te formar, meu amigo. Quando tu passar na ESA. Não perde teu tempo, que isso vai te atrapalhar. Não sei se tu tem alguma coisa, Diego, pra complementar aí. Eu tenho a dica, né, que pra estudar, não é deixar o celular no silencioso, não, desliga mesmo, gente. Desliga mesmo. A não ser que tenha algum problema, você avisa alguém, eu estou estudando de tal hora, se for um problema urgente, a pessoa vem, te avisa, alguma coisa assim. Então a gente não tinha nada na época celular, né? Nada, zero, não tinha nada. Celular. E conseguia... Era o orelhão com ficha. Gente, vocês abrem um Facebook, é uma curtida ali, é uma curtida aqui. Tentem fazer aí 1 hora, né? Comecem a marcar o tempo que vocês ficam olhando o status dos outros no WhatsApp. Olhando o Facebook, né? Não é uma curtida, eu vou só olhar aqui, não. A gente fala por nós, né? Claro. Por nós. O que eu tô falando acontece comigo também, mas eu não tô numa situação de prestar concurso, até menos mal, né? Apesar do que eu me policio pra olhar se... vou deixar de brincar às vezes com a minha filha, dar uma atenção pra alguma coisa aí, né? Alguma coisa mais importante pra ficar olhando...
curioso, né? O ser humano é curioso, não tem jeito, né? A gente se inclui nisso. Começa a olhar uma coisa, e aí eu olho o jogo do Inter, sou colorado lá, e começar a ver se ganhou, né? Claro, se ganhou. Se perdeu, eu vou desligar mesmo, falar, não quero nem saber. Mas se ganhou, a gente vai olhar o que o site tal disse, e aquele fulano tava falando mal do time, né? Pessoas normais a gente mas quem tá estudando não pode se submeter Tem grupos de WhatsApp ali, cara. Grupo tu tá de em WhatsApp. Vários grupos. Imagina se tu for olhar todas as mensagens. Zoação, imagina quanto Não tempo tem a gente como, perde, né? Que podia estudar 1 hora, fica 1 hora dando curtida no Facebook, olhando no WhatsApp. Às vezes até durante a aula a gente vê, né? O aluno fazendo isso daí. E outra coisa, cara, aquele esgoto, cara, gente. Às vezes tu tá com o celular no carro, assim, né? Ou tu tá de carona e tal, e tu tá olhando o WhatsApp, tinha aquele esgoto, cara, aquilo ali balançando, aquela telinha pequena. E tu tá te cansando a tua mente ali, cara. A mente, e tudo, é, né? Um tempão, cara, um tempão mesmo. Dependendo da informação que tu tá vendo, aquilo ali não te faz bem, Tem né? gente uma que energia, viciou, cara, é o hábito, né, cara? É uma coisa ruim ali, né, que tu tá vendo, aquilo ali de repente pode te influenciar até emocionalmente, né? Pra ti que precisa de uma concentração, de uma preocupação, de um foco. Então isso é muito complicado, às vezes perder tempo na rede social. Então, a dica a dica que a gente dá é estude com o celular desligado, gente. Você ou coloque ali, né? Eu tenho que acessar o WhatsApp, o Facebook, se policie para fazer isso em determinado horário. Bom, todos os dias de 10 minutos aqui eu vou olhar e comece a se policiar. Fique brabo, né? Fique brabo com si mesmo. Nossa, eu perdi meia hora no Facebook, no celular, no Instagram. Poxa, fiquei meia hora, assim, tem que ficar brabo consigo, né? Tem que ficar brabo com si mesmo. Eu olho assim, eu estou olhando o celular, alguma coisa assim. Só nada que me acrescente alguma coisa, né? Na vida, nada. Muito difícil. Problema de política, status de não sei o que, frase de publicações, indiretas que o pessoal tá colocando ali na rede, né? Isso postagens, daí, Facebook virou isso, né, agora, né? Só a postagem de grupo, essas coisas assim, coisa chata, né? Então isso é bom que eu já tô conseguindo me afastar aí. E então se policie, né? Fique brabo, né? Eu tô estudando para um concurso, não posso perder 15 minutos olhando Facebook. É melhor descansar, né, cara? Descanse, então. Ou estuda ou descansa. Esses 15 minutos podiam ser de sono. Sim. Né? Podia e ser sabe que a gente tá falando resumo. aqui, Diego, eu tô falando aqui, mas não vou ser hipócrita de dizer que eu controlo isso aqui 100%. Isso aqui é um dos principais inimigos meus aqui. Eu tô estudando agora, eu faço faculdade também, tô estudando. Cara, eu perdi muito se incluiu, né, tempo nisso daí, com né? isso aqui, cara. Desde o início eu falei, a gente se inclui nisso, tá num grupo aqui de trabalho, do trabalho, às vezes é do curso, dos alunos. E tá ali o tempo todo, cara, e é mania. Tu dá uma paradinha aqui, tu já pega o celular, dá uma olhadinha, quando vê, tu tem que ter disciplina, tem que estar ligado, assim, tem que ter uma disciplina mental de fazer como o Diego disse. Tio, eu vou estudar, vou tirar o quê? Minhas 3 horinhas de estudo agora. Vai lá, concentra, desliga o celular, ou deixa o celular bem longe, dentro do armário, vou estudar. Depois vai lá, pega o parente o celular, né? Se for uma urgência, ele te avisa ali, alguém que estiver em casa, não quero... Só me avise e atende aí, me avise se for algo que precise urgentemente da minha pessoa, né? Se não, desliga, não é deixar no silencioso, deixar do lado ali, né? A mãozinha ali, não adianta, tem... Né, o tempo todo, né, cara? A gente tá numa reunião e a tentação de as coisas mundanas aí é assim que elas nos pegam, né? Não tem jeito, né? A tentação vem, tu vai pegar e colocar a mão no celular e ali se vai 10, 15, 20 minutos. Né? Que pode ser uma questão na prova. Uma questão podia ser 20 Cada minuto pode ser decisivo na tua prova e pode mudar a tua vida completamente. Se eu passar na ESA, como muda a vida da gente, né, cara? Parece uma coisa... mas muda completamente a vida, do destino inteiro. Muda totalmente, cara. Tu carregava aí madeira e tal, de um ano pro outro, depois tu já tava formado, podia construir a tua família, né? Conseguiu fazer faculdade, tá estudando ainda, continua estudando, dando aula. Mudou completamente a situação financeira da gente, que era... Eu acho que tu também era, tu comentou aí, né, Diego, que a tua mãe teve que penhorar aí uma aliança e tal.
Pô, minha mãe também trabalhava lá, salário mínimo, depois ela casou e melhorou minha condição financeira, meu padrasto é excelente, é uma pessoa que me ajudou muito, exemplo também como militar e tal. E passar na ESA foi um marco na minha vida, assim, creio que na tua, na do professor Simirro, que já falou. Agora na próxima aula vocês vão ver aí o professor Fabrício, que eu tenho certeza que o exemplo é muito parecido. Cara, o perfil de quem passa na ESA, na SPSEC, as histórias são muito parecidas, assim, cara. Vocês vão ver que os caras estudaram mesmo, pra valer, tiveram suas dificuldades, se superaram. Geralmente são pessoas que vêm de uma faixa social e econômica humilde e de certa forma venceram na vida. Não vão ser ricos, não vão ser milionários, mas vão ter uma vida digna e capaz de dar um futuro melhor para os filhos, né? E eu acho que é o que você quer também aí, né? Seja qual concurso que for fazer. Então eu acho que os tópicos que a gente identificou foram esses, né, Diego? Não sei se tu teria mais algum aí. Não, é só um problema que acontece, né? Às vezes que a falta de motivação, né? Começa voando ali com a aula inaugural e às vezes vai perdendo. Alguma coisa vai perdendo essa motivação. Então coloque ali numa placa, coloque num papel, num quadro, né? O aluno costuma colocar várias equações. Coloque ali quais são as suas motivações, né? Para fazer a prova. O que é? Eu não quero mais ter o chefe fulano de tal. É o quadro dos sonhos, né? O quadro dos sonhos. Eu não quero mais pagar... eu não quero mais trabalhar com madeira. Não, sim. Isso aí judia muito. Eu vou ficar sem coluna em menos de 2 anos. Então, coloque as suas motivações. Quero ter uma estabilidade, uma certa estabilidade, né? Coloque os seus objetivos ali, as suas motivações, que isso vai manter aceso ali, né? Aquele sonho. Isso vai, na hora que der aquela desilusão, vocês têm que ter a ferramenta para contornar, né? Principalmente, na primeira ali, desmotivação que der, não, isso está muito difícil para mim, vocês conseguirem contornar, se superar, né? Tem gente que tira foto do contra-cheque, coloca na cama, o contra-cheque. Né? Uma coisa que nem me motivou, né? Olha o filme de uma formatura, né? Sim. Poxa, aquilo ali que me levou... Vídeo de formatura, como a gente ouve hoje isso, tem cara. na internet isso, né? Sim, entrada nos portões. Na época era um vídeo cassete o lá. Pico do Gavião. Aquilo é muito Canção legal. da ESA, muito legal, né? Sim, aquilo é emocionante. Aquilo ali te motiva. Cada vez que eu tava... Caramba, tá muito difícil de estudar. Poxa, a carga tá muito pesada. Aí eu olhava, colocava lá no videocassete, né? Videocassete. A fitinha lá, a fita lá. Anos anteriores. Desenrolava, né? Colocava a fita, porque eu tinha um primo e um cunhado, então eu peguei emprestado essas fitas, e aquilo ali era uma motivação, né? Tem um poder. Avante, ó ESA, lembra da canção? Muito show aquilo ali. Aquilo ali reacendia a motivação da gente e rapidinho eu conseguia contornar aquele obstáculo e seguir. A gente não aprende tudo, não adianta durante o curso, né? A gente não vai aprender tudo. Alguma coisa vai ficar, né, né, Martinez? Alguma coisa vai ficar. Não vai aprender 100% de tudo. Mas a gente tem que se manter motivado o tempo inteiro ali e conseguir o máximo, né? O máximo possível, dar o nosso máximo, né? Não ter o arrependimento, chegar no final ali, eu podia ter feito mais. Podia ter feito mais um pouquinho. Foi só um detalhe. Me preocupei demais com a minha carcaça, né? Qualquer coisa foi motivo para eu não estudar, para eu dormir. Hoje tô com dor de cabeça, hoje não sei o que, não vou estudar por isso, tô com dor na perna. Então vencer, né? Vencer ali as tentações e os próprios limites. Que ótimo, cara. Acho que é isso aí. Vou te agradecer aí, que tua contribuição com certeza foi ótima. Gostei muito aqui de ter participado dessa aula. Então a gente vai encerrando aqui, pessoal, essa aula. Espero que tenha ajudado vocês. Com certeza, se vocês pegaram esses bizus que a gente passou aqui, se vocês não cometerem esses erros que a gente citou aqui, já cometeu também, a chance de vocês serem bem-sucedidos vai ser muito grande, né? Levando todos os ensinamentos da primeira aula lá, do planejamento, da forma de estudar, da motivação, não cometendo esses erros, continue nessa pegada forte, estudando todos os dias, vocês vão ter uma chance muito grande de passar na prova. E agora a gente aguarda vocês aí na terceira aula, com o professor Rafael Simirro e o professor Fabrício de História. Vocês vão conhecer o professor Fabrício, vai dar o depoimento dele também. E aí eles vão falar para vocês assim, a reta final, como é que tem que chegar para o dia da prova.
E aí a gente vai concluir esse nosso curso, as 3 etapas da preparação, o início, o durante e o final da preparação. E aí é só com vocês vão estudar e, se Deus quiser aí, né, com o mérito de cada um, vão ser bem-sucedidos e aprovados no concurso que vocês desejam. É isso aí, né, Diego? É isso aí. Muito obrigado e até a próxima. Até a próxima, pessoal.